Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e vamos juntos e juntas hoje para mais uma aula de Ciências da Natureza. E essa aula ela é direcionada para os estudantes do terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Chaminézinho, pronto para mais uma? Vamos lá, ele está sempre pronto, está sempre disposto. E você, está pronto, está pronta? Eu tenho quase certeza que sim. Vamos lá então. O tema da nossa aula de hoje é animais e seu modo de vida no nosso cotidiano. Vamos fazer um pequeno passeio sobre a história, né? Aliás, um pequeno passeio sobre como os animais se tornaram, né, animais domésticos, e vamos pensar um pouco sobre esses animais, algumas características desses animais, porque afinal de contas, no nosso cotidiano, o mais comum que a gente veja são animais domésticos, né? Mas vamos lá. Mas antes disso, vocês lembram do desafio da aula passada? Lembra? Sim ou não? Vamos ver? O desafio foi: qual foi o método utilizado para a invenção da primeira vacina? Na aula passada estávamos falando de métodos profiláticos e a vacina é um dos grandes métodos profiláticos. Por quê? Porque ela ajuda o nosso corpo quando a gente se vacina, o nosso corpo ele consegue então criar uma defesa para aquela doença, aquele vírus daquela doença. E aí a gente ou não contrai a doença porque a gente está protegido, ou a gente contrai a doença numa versão muito branda que não acaba oferecendo grandes riscos à nossa saúde. Quem foi que inventou a vacina? Vocês lembram? A pessoa conhecida por inventar a primeira vacina, que seria aí o primeiro método, né, reconhecido como vacina, foi o médico inglês Edward Jenner. E o Edward Jenner, como é que ele fez isso? Ele observou, na época, né, as pessoas morriam com varíola, uma doença muito séria que matava muitas pessoas, pobres, ricos, reis, enfim. E aí ele percebeu que as mulheres que cuidavam de vacas, ordenhavam vacas, elas não contraíam, elas não ficavam doentes, não adoeciam. E aí ele entendeu que, pelo fato de elas terem contato com esse vírus, elas aí estavam meio que imunes, né? Tinham contato com esses animais, elas estavam meio que imunes. E aí o que é que ele fez? Ele usou um garoto chamado James Phillips. E aí ele pegou uma amostra do sangue dessas mulheres ele pegou uma amostra, né, ele inoculou, aliás, o vírus, ele criou uma solução e injetou isso na criança. E aí ele percebeu que a criança não adoeceu e assim surge então o que ficou conhecido como o começo aí da invenção da vacina. Façam os desafios, tá? Os desafios ajudam você a entender o conteúdo, a entender o que a gente está trabalhando aqui. Então, realizem os desafios, façam um registro de você fazendo esses desafios, né? Uma foto, um vídeo curto, compartilha com a gente nas redes sociais, marca lá o @cepa no Instagram, compartilha no Facebook, enfim, a gente tem as nossas aulas gravadas no YouTube para você assistir sempre que precisar. Então, fica ligado, fica ligada e realiza os desafios. Qual o objetivo da aula de hoje, então, professor? O objetivo é identificar as características sobre o modo de vida, o que comem, como se reproduzem, como se deslocam, etc., dos animais mais comuns no ambiente próximo. Então, a gente vai pensar esses animais, como é que eles vivem, por assim dizer, de forma geral, como é que eles vivem no nosso cotidiano, os animais que a gente observa no nosso cotidiano. Vamos ver todos, professor? Não tem como a gente ver todos, mas vamos ver alguns que são mais comuns, tá? O que são, então, animais domésticos? O que significa essa expressão, animais domésticos? Vocês provavelmente devem saber, já devem ter ouvido essa expressão. Animais domésticos, eles são aqueles animais que são criados pelos seres humanos, tá? São animais que os seres humanos dominam, controlam. Então, professor, animal doméstico é aquele animal que a gente cria dentro da casa da gente? Não necessariamente. Os animais domésticos, eles não precisam estar dentro da nossa casa, mas os animais domésticos são todos aqueles que o ser humano cuida, domestica, ou seja, estão sobre o domínio, o controle dos seres humanos. É o contrário dos animais silvestres. Os animais silvestres, eles vivem livres na natureza, são animais que estão na natureza, por isso são silvestres, tá? Então, os animais domésticos, o ser humano aprendeu a domesticar esses animais
para servirem de suporte para diversas atividades. Então, na história da evolução do ser humano, houve um momento em que o ser humano começou a domesticar animais. E com o passar do tempo, vários animais foram se tornando domesticáveis e domesticados pelos seres humanos. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso, tá? Bom, como eu estava dizendo, esses animais eles servem para o trabalho. Então, na história e na atualidade também, a gente tem aí animais domesticados pelo ser humano que servem para fins de trabalho, tá? Que animais são esses, professor? A gente pode pensar em vários, mas, por exemplo, o cavalo, né? Que outros animais servem para fim de trabalho? Que outros animais vocês conhecem que servem para fim de trabalho, por exemplo, além do cavalo? O animal que a gente chama de burro, não é? O burro também. O que mais? Pensem aí para que vocês possam reconhecer que animais são esses que no nosso entorno os seres humanos usam para o trabalho, por exemplo. Mas tem outra finalidade também. Os seres humanos domesticam os animais como fonte de alimento, né? Então, galinha, porco, em alguns casos coelho também, diversos animais que o ser humano domestica, ou seja, cria dentro de um ambiente controlado pelo ser humano, né? Reproduzem esses animais também para fins de alimentação, de consumo. Peixes também, tantos outros. Ou como pet de estimação. Então a gente também, e aí sim, esse provavelmente é mais conhecido por vocês, né? Por todos nós, inclusive, são os pets. A gente domestica os animais, nós temos animais domésticos que usamos como pets, ou seja, nossos companheiros e companheiras no dia a dia, que muitos, inclusive, vivem dentro da nossa casa de fato, né? E se tornam parte da família, às vezes, para muitas pessoas. E aí tem diversos animais, né? Dos mais comuns aos mais inusitados também, que a gente faz assim, poxa, isso é animal doméstico também? Tem gente que cria também, por exemplo, gatos, cachorros são os mais comuns, aves, né? Algumas aves, tem gente que cria hamster, tem gente que cria coruja, enfim. E aí preciso ter muito cuidado com essa domesticação, porque tem animais que não podem e não devem ser domesticados. A gente não pode, na natureza, retirar os animais do seu habitat natural para domesticar, tá? Professor, mas eu conheço pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem dentro da lei, ou seja, com acompanhamento da lei, pessoas que autorizam, né, com todo o cuidado, com toda a atenção que precisa ter. E tem pessoas que fazem fora da lei, né, que usam esses animais, que domesticam animais silvestres, né, sem autorização, sem permissão. Isso não é correto, ok? Atenção a isso. Os seres humanos domesticaram, como eu já disse, né, animais para o seu conforto, para a alimentação e para ajudar em trabalhos rigorosos, trabalhos pesados. A gente tem uma imagem aqui que mostra alguns ancestrais nossos, né, com um animal. Vocês já conhecem que animal é esse? Quando a gente olha, parece que é um lobo, não é? Lobo, professor? E é exatamente isso. Disse, né, tem algumas teorias, alguns estudos que dizem que o primeiro animal a ser domesticado pelo ser humano foi o lobo, né? O lobo, que é um parente do cachorro que a gente conhece, né? De algumas raças de cachorro que a gente conhece. Então, tem alguns estudos que falam que tudo começou aí. E olha, eu tenho aqui uma imagem que mostra uma linha do tempo, ou seja, a passagem do tempo e em como alguns momentos da história, a passagem, né, do tempo na história, alguns animais foram domesticados. Então, há mais ou menos 15 mil anos, o cachorro foi domesticado pelo ser humano. Há mais ou menos 10 mil anos, a cabra, a ovelha, o porco, o gato, a vaca. Depois veio a galinha, a alpaca, a lhama, o cavalo, 5 mil anos mais ou menos. O búfalo de água, o dromedário, o burro, o camelo bactriano, o iaque e o peru. Então, diversos animais aí que foram domesticados com o passar do tempo, tá? E a gente vê de fato que o cão, tá? A espécie, né, canina, ela é a primeira aí que aparece. Então, disse também que isso começou na Ásia. Então, aparentemente, né, segundo alguns estudos, foi na Ásia que começou essa domesticação. E aí, olha, tem diversos animais aí que passaram por esse processo.
Existem algumas evidências disso, tá? Então, por exemplo, as pinturas rupestres, que era como os nossos ancestrais, né, os homens mais primitivos, as pessoas, né, mais primitivas, que viveram há milhares e milhares de anos antes da gente, era como eles representavam o seu dia a dia, né? Então, eles pintavam na parede o seu dia a dia, as histórias que vivia, era como eles se comunicavam também através das pinturas rupestres. E aí, ó, tem uma imagem aqui de uma pessoa aí querendo caçar um animal, tem uma imagem aí de alguns animais juntos, provavelmente animais que são criados. Tem um homem aqui embaixo, ó, estão vendo? Como se estivesse meio que guiando esses animais, como os pastores fazem com as ovelhas, né? Enfim, algumas evidências. Professor, qualquer animal pode ser domesticado? O que é que você acha? Pode ou não? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os cientistas dizem que uma das características que contribuiu para que esses animais que eu mostrei para vocês e tantos outros fossem domesticados está no gene do animal. Ou seja, tem alguma coisa na biologia do animal, tem alguma coisa no próprio animal em si que deixa ele mais fácil de ser domesticado. Isso explica porque alguns foram domesticados e outros não. Explica em parte. Será que todo animal pode ser domesticado? Então a resposta é não. Não pode. Mas por que, professor, não pode? Um dos motivos é o que eu já disse a vocês. Tem alguns animais que, pela própria forma como o animal é na natureza, ele é mais fácil de ser domesticado. E tem outros que não. E tem algumas outras razões para um animal poder se tornar domesticado, tá? Quais são? Primeiro, eles não podem ser animais exigentes. Então, um animal que tem muitas exigências, que depende de muitas questões naturais para existir, ele não pode ser domesticado, porque ele não vai resistir, tá? O ser humano não vai ter condições de oferecer para ele tudo que ele precisa para viver num ambiente doméstico, ou seja, criado por seres humanos. Eles devem ser capazes de encontrar comida perto da convivência humana. É o caso dos gatos, do cachorro, né? O gato, por exemplo, ele come ração, ele come algumas comidas que a gente oferece e, às vezes, ele sai também para caçar lagartixa, borboleta, rato, não é? O cachorro, por exemplo, ele come ração, mas come também comida de pessoas, né? Comida que seres humanos comem. Então, esses animais têm que ter essas características para serem domesticados. Outra, conseguir procriar em cativeiro e alcançar a maturidade rapidamente. Então, é o caso dos gatos, né, que vivem mais ou menos aí, se não me falha a memória, 10 a 12 anos. Os cachorros que podem viver em média 15 a 17 anos. E esses animais, quando, por exemplo, o gatinho, quando nasce, quando ele já está com mais ou menos 3 meses de idade, ele já está muito independente, já corre, enfim, já é muito independente. O cachorro também é assim, mas é preciso ter cuidado, porque, por exemplo, um elefante, ele pode ser domesticado, sim, só que um elefante, ele cresce muito e para chegar à vida adulta, é em média 12 a 15 anos para ele alcançar a vida adulta. Então, tem alguns critérios para domesticar animais, não pode ser qualquer um, tá? Não pode ter tendência a entrar em pânico ou fugir, como no caso dos veados. Não tem como você criar um animal que, com qualquer coisa, ele entra em pânico, se assusta com facilidade e corre, dá um pinote. Imagina se ele se assusta com alguma coisa dentro de casa e dá um pulo e bate em alguém. Então, tem animais que, de fato, não dá para ser domesticados, tá? Quais são, professor, os animais considerados mais domesticáveis? Por exemplo, as ovelhas e cabras apresentam uma diversidade de raça muito grande. Então, tem muitas raças de ovelhas e cabras diferentes. E eles também vivem em habitats muito variados. Então, esses animais, eles são considerados alguns dos animais mais propícios a serem domesticados, as ovelhas e as cabras. Outros animais, então, que são domésticos, né, que são domesticáveis. Cavalos, ovelhas, gados, bois, né? Cães, patos, galinhas, gatos, porcos, hamsters, abelhas e outros. Alguns bichos também estão em processo de domesticação, como no caso de cobras e sapos. Então, tem pessoas, né, que criam ou gostam da ideia de criar
cobras e sapos. Só que esses animais ainda não é tão comum que se crie, né? Então, você não vai numa casa, não é fácil você chegar numa casa e ver uma cobra dentro, como é, por exemplo, com um gato, com um cachorro, com algum pássaro, por exemplo. Não é comum você chegar na casa de alguém e a pessoa ter lá sapos no meio do quintal, né? Ah, são meus sapinhos de estimação. Então, tem gente que gosta de criar, que mantém em viveiro, né? Enfim, mas isso ainda não são animais que estão aí amplamente domesticados, né? Estão no processo. Tem pessoas que estão, algumas pessoas que gostam, que defendem a ideia. Mas olha, uma curiosidade sobre os cães, tá? Você sabia que os cães sim, né? Inclusive, por que é que o cão é considerado o melhor amigo do homem? Já ouviu essa história? O cão é o melhor amigo do homem. Não é só pela fidelidade que o cachorro, de fato, cria com o dono. Não é só pela relação que o cachorro desenvolve com o dono, né, com o ser humano. É porque também, vocês viram lá, né, um cão, ele foi um dos primeiros animais a ser domesticados pelo ser humano. Então já existe uma história, né, uma história muito longa, de milhares de anos, de convívio, de relação. Inclusive, dizem, né, não se sabe muito bem como começou essa domesticação dos cães, mas tem algumas teorias que dizem que algumas pessoas, alguns seres humanos, né, primitivos, né, nossos ancestrais, pegaram filhotes de lobo e levaram, né, se não me falha a memória, lobo cinzento, e levaram para criar, e esses lobos cresceram nesse ambiente com seres humanos e foi criando hábitos domesticáveis. Outros dizem, né, que esses cães foram que começaram a se aproximar dos seres humanos, a se acostumar com a presença humana, e aos poucos essa interação foi acontecendo com o passar dos anos, né? Bom, tem algumas teorias, mas os cães, né, algumas curiosidades sobre os cães. Apresentam boa visão noturna, olfato bem apurado, possuem 30 vezes mais sensores olfativos que o ser humano, ou seja, o cachorro ele cheira muito melhor do que a gente. Não é à toa que os cães são usados, né, para procurar fugitivos da prisão, para procurar pessoas que estão perdidas através do cheiro, porque eles conseguem sentir o cheiro a longas distâncias. Isso ajuda a encontrar pessoas, objetos, enfim, ou até mesmo outros animais perdidos. Sobre a audição, ó, eles são capazes de ouvir sons 4 vezes mais distantes que o homem. Olha só. O cão, não é à toa que às vezes, né, existe um som lá distante e o cachorro levanta a orelhinha assim e fica, né, meio nervoso, inquieto, você não sabe o que é, e depois você percebe, né, que o som vai se aproximando e você entende que era isso que estava deixando o animal, né, meio nervoso ali, meio agitado. E ele conseguiu ouvir muito antes de você por conta dessa capacidade que o cão tem. Bom, essas foram algumas curiosidades sobre o cão e a gente viu também, né, algumas outras informações sobre a história da domesticação de alguns animais. Agora eu tenho um desafio para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E eu vou deixar um desafio para vocês que é também sobre o cão ainda. Na verdade, é uma curiosidade que eu não sei se vocês sabem e se você não sabe, você tem a oportunidade de saber. O cachorro, que é considerado o melhor amigo do homem, o cachorro que é um dos pets, um dos animais de estimação, né, mais comuns entre nós, seres humanos. Você sabe, por exemplo, quantas vezes uma cadela, né, que é o feminino de cachorro, vocês sabem, algumas pessoas dizem cachorra, né? Ah, é uma cachorra. O feminino de cachorro é cadela. As pessoas chamam cachorro e a gente entende, tá? Mas olha, uma cadela, ela pode se reproduzir, ela pode gerar novos filhotes. Quantas vezes por ano? Você sabe? Se você não sabe, desafio lançado, vá lá pesquisar e na próxima aula a gente vai ver essa informação, tá? No mais, abraços, até a próxima aula, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.